Povo de Deus, Isaías capítulo 39 e capítulo 40. O capítulo 39 é um capítulo bem pequenininho, né? Isso, 8 versículos só. E ele vem na sequência depois do rei Ezequias ter conseguido aí o livramento da parte do Senhor de Senaqueribe, onde o anjo do Senhor, onde o próprio Deus matou ali em 1185, é isso mesmo? Soldados, e de acordo com o que foi dito pelo profeta, o Senaqueribe voltou pelo caminho que tinha vindo. É isso? Foi humilhado. E aí na sequência nós tivemos no capítulo anterior o Isaías com uma enfermidade que vai pedir aí Deus graça, misericórdia, e Deus vai conceder a ele mais 15 anos de vida. E logo depois desse acontecimento, vem o capítulo 39. No primeiro versículo diz: Nesse tempo, Moradaq Beladã, filho de Bajadã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente e já tinha convalescido. Então você vai estar num contexto aí onde o, o, o rei Ezequias ele recebe essa graça de Deus, e aí num gesto diplomático, né? Em um contexto aí, vamos dizer assim, de paz, não é isso? Ele recebe aí esse representante da Babilônia e vai cometer o grave erro de mostrar os bens, né? Mostrar toda a riqueza do templo, a riqueza da sua região. Interessante isso. Por quê? Se você pega aqui na Bíblia Plenitude, por exemplo, tem um comentário do versículo 1, vai dizer o seguinte: Merodach Baladã significa o deus Marduk concedeu um herdeiro. Tá vendo? O deus Marduk concedeu um herdeiro. O Ezequias simplesmente recebe, pelo nome aí, né, como representação, o deus Marduk lá no seu palácio, mostra as riquezas, né, mostra tudo. Quer dizer, você acaba de receber uma graça de Deus e você vai me receber o deus Marduk na sua casa, representado. Você vê como é que o ser humano é, né? O homem acabara de passar por um sufoco e um livramento extraordinário na questão de guerra, depois um livramento extraordinário na questão da enfermidade, e logo na sequência faz uma besteira dessa. Isso é ser humano. Complicado entender essas coisas muitas vezes, mas mostra a realidade que é a nossa natureza pecaminosa, ok? E aí, de quebra, de sobremesa, quando ele recebe a profecia aqui, no capítulo 19, de que Babilônia viria e arrebentaria, né? Dizendo que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, na casa dele, com que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia, não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Aí depois que ele recebe essa profecia, ele fala: haverá um dia. Olha a resposta dele: haverá paz e seguranças em meu dia. Ou seja, ele viu o que vai acontecer, ele percebe que isso é coisa que vai acontecer tempos depois, e ele só tinha 15 anos dado por Deus, ele fica tranquilo. Ainda bem que não vai acontecer quando isso, em outras palavras, quando isso acontecer, eu não estarei mais aqui. Ainda tem essa sobremesa aí negativa,
né, nesse comportamento de Ezequias. Minha Bíblia Plenitude aqui diz que essa profecia aconteceu 100 anos mais tarde, 100 anos depois. Isso não é comigo, né? O ser humano tem esse negócio, né? Eu costumo dizer que nós estamos hoje em 2023, antes da pandemia sempre teve falta de remédio, de condições de cirurgia, pessoas esperando ser operada e não ter estrutura para operar. Sempre aqueles problemas naturais no campo da saúde. E o argumento era qual? O argumento era que não tinha dinheiro, falta recurso. Mas chegou a pandemia, jorrou dinheiro, não é isso? E por que antes da pandemia não tinha dinheiro e depois da pandemia tinha dinheiro? É lógico, antes da pandemia, quem estava no sufoco precisando eram os pobres. Mas depois da pandemia, o mal atingiu a todo mundo. Logo, jorrou dinheiro fácil. Não é isso? Então, quando eu estou envolvido no problema, eu tenho um comportamento. Quando não se está envolvido no problema, tem esse outro comportamento. Assim se diz aí desse fato ocorrido nas Forças Armadas. As pessoas estão lá nos seus cargos, ganhando teu salário. E não importa o que vai acontecer no Brasil, seja o governo que for, eu estou com o meu salário, eu estou bem, estou tranquilo, eu vou ficar me metendo em briga, vou me meter em situação por causa dos outros. Isso é uma das suposições. Então, eu só me preocupo quando vai me atingir. Isso é um problema seríssimo do comportamento humano, e é esse comportamento que o Ezequias está tendo aqui. Depois de ter experimentado essas graças todas de Deus. E no capítulo 40, né, aqui na sequência, o Champre vai nos informar que o capítulo 40, do capítulo 40 até o capítulo 55, é uma espécie de livro de consolações de Israel, né? Que fala de esperança, né? Fala de restauração, né? Apesar de que também fala aqui nessas entrelinhas aqui, ainda profecias contra a Babilônia. Mas no geral, o capítulo 40 vai falar de uma restauração futura, de um tempo futuro de total restauração desse povo de Israel. O versículo 3 é messiânico, né? Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai, né? No ermo, vereda a nosso Deus. Então, isso aí é a profecia relacionada a João Batista, né? Lá em Mateus capítulo 3, que fala da vinda de Jesus. Olha o versículo 5 de futuro. Ó. A glória do Senhor se manifestará e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor disse. Toda a terra se encherá do conhecimento da glória do Pai, como as águas cobrem o mar, se encherá, como diz aquela canção, baseada na profecia de restauração, né? Ao 7, seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Aí é o versículo 7, versículo 8. Tá vendo? Olha o versículo 9. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas. Então aqui são profecias de futuro, mostrando um futuro glorioso para o povo de Israel. Na minha Bíblia Plenitude, aqui no versículo 12, tem um título, A Majestade do Senhor. Vou ler aqui a nota de rodapé da Bíblia Plenitude, comentando o versículo 12 até o versículo 31. Isaías descreve aspectos da grande soberania e estratégia futura de Deus para com o mundo. Estes desenvolvem a ideia do retorno final de Deus a Jerusalém através do reino do Messias. Então nós temos aqui, segundo os estudiosos,
palavras proféticas futuras, né, de retorno. É por isso que se diz que no final esse povo de Israel que não creu no Jesus, Messias, ele vai ser restaurado. Lá na frente ele vai reconhecer. Lá na frente esse Israel será totalmente restaurado. Então, basicamente, esse capítulo 40 fala desse futuro, né? Desse futuro de restauração. E mais uma vez nós somos ensinados desse domínio de Deus, ah, nessa realidade que mostra um Deus que toma conta da história, que tem um projeto, como eu tenho dito sempre, que tem um filme pronto, que roteirizou o filme, e tá tudo. Ele escreve, ele é o produtor, né? Ele escolhe os atores e atrizes, ele determina todas as coisas, ok? Ao versículo 15. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde. Tá vendo? As nações todas como pingo de um balde. Então mostra a grandeza dele. Mais um pouquinho, versículo 25. A quem, pois, que comparareis para que eu seja igual? Diz o santo. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas. Aquele que faz sair os exércitos de estrelas, todas bem contadas, ele que conta as estrelas, quais ele chama pelo nome. Cada nome ali, uma estrela tendo um nome, ele chama cada uma delas. Né? Por ser grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Então eles chamam todas, poeticamente falando. Então ele mostrando aí o domínio de Deus. Porque 27, porque pois diz, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Passando o povo de Israel no sufoco, acaba tendo aquele pensamento meio deísta, né, de um Deus distante, de um Deus que abandonou, de um Deus que chutou o balde. Né? Tem muito disso na trajetória do povo de Israel. Ao versículo 28, não sabeis, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento? Ó, não se pode esquadriar o seu entendimento. Não se pode. Não tente, como temos dito. Vai dar ruim. Não tenta formatar. Não tenta empacotar. Não tentem esquadrear, vai dar ruim. 29. Faz forte alcançado. E aí, meu irmão, tem sentido aí meio fraco, desanimado, ele faz forte alcançado. Multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Aí, ó. Olha a palavra aí, ó. Para você, meu irmão, para você, minha irmã. Olha aí, ó. Olha a resposta aí, ó. Olha a palavra aí para você usar na sua vida. Olha a palavra aí para você usar naquela situação que você conhece. Qual situação, pastor? Não sei. Não sei, irmão. Você sabe, né? Hein? 30. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem como asas, como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão. Não é isso? O hino antigo fala muito sobre isso e pode ser um dos nossos hinos aí, uma das sugestões de nossa devocional. Então tem futuro glorioso para Israel, tem futuro glorioso para a Igreja de Cristo, Novo Israel, como diz aí o pessoal. Não significando que o outro não existe mais na história, né? Nós fomos ajuntados a essa realidade. Lá no livro de Apocalipse fala dos 24 anciãos, né? Se prostravam, que se adoravam, né? Então, as 12 tribos de Israel, no Velho Testamento, mais os 12 discípulos,
de Jesus, né? Dá 144 mil, 12 vezes 12, 144. Os 12, as 12 tribos de Israel, no Velho Testamento, povo judeu, os 12 discípulos no Novo Testamento, simbolizando a igreja, a graça, no Novo Tempo, juntando, faz um povo só. Esse povo só é a grande multidão de Apocalipse, segundo alguns estudiosos. Deus unindo duas gerações, duas realidades, não tem um futuro, salvando, formando um povo só. Você tem certeza que faz parte desse povo? Você tem essa convicção disso? Você tem vivido em função dessa realidade? Você tem vivido de acordo com essa realidade? Desse reino, dessa família que você pertence, que você foi unido, enxertado por meio da graça e da misericórdia do Senhor, por meio de Cristo Jesus? Você tem honrado esse privilégio? Você tem pregado o Evangelho para que outras pessoas venham fazer parte desse privilégio? Essa é a nossa função, esse é o nosso dever e essa é a expectativa que Deus tem para cada um de nós. Aqui, Pastor Renê, pense em todas essas coisas e que Deus nos abençoe.